o cérebro humano é um órgão fantástico. É através do funcionamento dele que ele cria o fenômeno da mente. Podemos dizer que o cérebro é o apartamento e a mente é o inquilino que vive lá dentro. E o trabalho do cérebro é fazer com que a mente se sinta sempre muito bem. E ele fornece o hardware para isso. E, na verdade, é que o cérebro funciona com áreas ativas aqui e ali a todo instante, fazendo com que a mente trabalhe. E há zonas muito ativas aqui e ali que eu me habituei a chamar de players, que são os players da mente. E os players da mente são uma fonte incrível de informação e aprendizado para a gente. Basicamente, a mente funciona com 4 players e duas formas de comunicação entre eles. Existe o player número 1, que chama-se Zona A, e que é a gestora dos receios. Ela filtra tudo o que está acontecendo e tem a capacidade de influir de maneira imediata no funcionamento dos outros players. Player número 2 chamam-se janelas cognitivas e player número 3 são os neurônios pró-sociais. E eles trabalham em conjunto, em harmonia, apresentando versões diferentes entre eles para aquela área que vai, em última análise, tomar a decisão final, que são as regiões anteriores, frontais, do cérebro, onde residem os circuitos das tomadas de decisão. A relação entre esses 4 players, Zona A, janelas cognitivas, neurônios pró-sociais e tomada de decisão, se dá de maneira direta, linkando esses vários players através de neurônios, e também de maneira indireta, porque essas áreas são muito sensíveis a como andam as operações internas do organismo. E nenhum dos players tem acesso a esse andamento, exceto a Zona A, que pode modificar, sem prejuízo da economia, sem prejuízo das funções no momento, mas sutilmente modifica, digamos, o ritmo do batimento cardíaco. E essas zonas vão perceber o impacto disso, que é a maneira inteligente que a Zona A encontrou de trabalhar, de executar essa função, sem que ela pudesse ser modificada, isso durante muitos anos, até que se descobriu essa maneira indireta, porém potente dela trabalhar. Quando tudo está bem, os players estão jogando jogo limpo, rápido e poderoso. A Zona A está ausente, liberando as nossas ideias, os nossos planos, e esses circuitos estão integrados dentro do cérebro e através de um organismo cujas operações internas estão funcionando livremente, sem dor, nenhum obstáculo, nada desse tipo. Poderá acontecer uma situação onde os centros de tomada de decisão tomam uma decisão que você não esperava. Mas não é uma coisa incrível isso? Centros de tomada de decisão, tomando decisões inesperadas. Exato. Nesta situação, as tomadas de decisão poderão se dar na forma de sacadas intuitivas. As sacadas intuitivas só vêm à mente mediante 2 condições. Em primeiro lugar, players distantes em harmonia. Então, janelas cognitivas, neurônios pró-sociais espalhados nos 4 cantos do cérebro, trabalhando velozmente entre si e apresentando ideias conhecidas e ideias novas, desconhecidas para os centros de tomada de decisão, que lá pelas tantas, vendo que o organismo funciona em condições ótimas, pimba, pensam numa ideia que você jamais havia pensado. E você estala o dedo e diz, eureka! Como o cidadão aquele na Grécia Antiga disse quando ele descobriu o problema que o rei havia dado para ele resolver dentro de uma banheira. Dentro da banheira ele reuniu as situações mais produtivas para que o centro de tomada de decisão não tomasse uma decisão simples, normal, da rotina, mas criasse uma verdadeira nova ideia. Muito bem, existem
existe um tipo de profissional que é o corretor de ações da Bolsa de Valores, especialmente as ações que estão ligadas ao mercado de futuros. E esses corretores têm verdadeiras sacadas no momento de escolher que papéis comprar e, especialmente, que papéis vender depois de comprados, porque dessa transação é conhecida a margem de lucro deles. E um determinado neurocientista do Reino Unido se interessou pelo assunto porque alguns desses corretores são tão sacadores. Eles compram 100 mil sacas de café, sei lá quanto custa uma saca de café, $50. E eles vendem essas 100 mil sacas de café minutos depois por $75. E a empresa faz uma pequena fortuna dessa transação e ele, corretor, obtém uma fração disso. Como eles são tão hábeis em sacar esse lance? E esse neurocientista se interessou por isso e observou como funcionam os players da mente desses caras e comparou com os players da mente de pessoas como você e eu. E o resultado do estudo foi que os players são exatamente os mesmos. Não havia diferença nos estudos de ressonância de altíssimo nível magnética cerebral, tanto de um grupo como de outro grupo, não havia diferença. A moral da história é que nós podemos ser tão bons corretores como eles são. Mas agora sim, havia uma diferença na qualidade com que os players do cérebro percebem o andamento das operações internas. Testes mostraram que esses corretores, eles decidem compra e venda de ações somente mediante uma percepção de que a situação interna está tão boa, está tão legal, está tão transparente que aquilo simboliza um sim para o andamento do processamento. É como se esses corretores fossem intuitivos na hora de decidir com milhões de dólares do dinheiro dos outros. Como é que alguém pode decidir de maneira intuitiva e não racional, com tanto volume em jogo? É que não existe maneira racional e intuitiva. Existe uma conjugação entre essas duas coisas. Existe uma conjugação entre os players da mente. Essa é que é a verdade. E uma ligação direta e indireta através da harmonia do seu organismo. Se você está interessado em trabalhar com sacadas intuitivas que se ligam ao seu racional, então você vai precisar integrar bem esses 4 players e essas vias de trabalho entre eles. Significa que você vai se interessar por uma harmonização entre esses atores que trabalham dentro de você. Meu nome é Martin Portner e eu vim até aqui para ensinar a você como reconfigurar os players da sua mente para que você possa tomar as melhores decisões da sua vida e para que essas decisões incluam decisões intuitivas, novas ideias, novas sacadas. Se você se interessa por esse tema fascinante, vá adiante, clique no link de inscrição e eu vou providenciar para que você receba material extraordinário sobre esse tema. Muito obrigado.